pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Kátia Benicati, eu sou ultimonista do curso de Direito da FMU, sou uma amante do direito administrativo e eu trouxe um tema aqui para vocês muito interessante, que é o direito de propriedade, mais especificamente a desapropriação, tá? É um tema muito exigido no exame de ordem, tanto na primeira fase como na segunda fase de administrativo, é um tema que sempre cai, né? E também é um tema interessante para toda a sociedade, né? Para todos nós, porque todo mundo está sujeito aí a sofrer um processo de desapropriação, né? É importante a gente saber quais são os nossos direitos e os nossos deveres sempre, tá bom? Bom, existem diversas leis, né, que versam a respeito da desapropriação. Eu trouxe aqui hoje, para ficar de uma maneira mais resumida, mais generalizada, a Constituição Federal e o artigo 35 do Decreto 3365 de 41, que é um artigo muito controverso, e aí eu vou explicar aqui para vocês mais pro finalzinho da nossa conversa, tá bom? Bom, o artigo 5º da Constituição Federal, no seu inciso 22, ele diz que é garantido o direito de propriedade. Então, essa é uma garantia constitucional de todos nós, né? A nossa propriedade é um direito nosso, é garantido, tá bom? Porém, esta propriedade, ela tem que atender a função social, que é o que está aí no inciso 23, tá? Então, para que você tenha a sua propriedade resguardada, a sua, sempre tudo certinho, ela tem que atender a sua função social. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui, tá bem? O artigo 24, ele fala o seguinte, que a lei, ela estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição. Então, esse inciso 24, ele é bem importante. Primeiro, olha que interessante aqui, ó, a lei, tá? Então, todo o processo de desapropriação, ele é um processo baseado em lei, tá? Ele é um processo judicial, ok? Então, toda vez que houver por necessidade, utilidade pública ou por interesse social uma desapropriação, ela vai ser com base na lei, tá bem? E o expropriado vai receber uma justa e prévia indenização em dinheiro. Ah, mas eu não achei justa, sabe? Olha, o município bateu lá na minha casa, eles querem que eu saia porque vai passar uma rua nova lá pelo meu terreno e eu não vou sair, porque eu não achei justa a indenização. Bom, o valor da indenização você vai discutir na justiça, tá? Vai discutir numa ação. Mas sair você tem que sair, porque aí é a supremacia do interesse público sobre o privado, né? Então, se toda a coletividade tem interesse naquela rua, você sozinho não pode fazer nada para impedir, tá bom? Então, sair você vai. Só a discussão do valor que aí você vai fazer numa ação, e aí hoje não é o tema aqui da nossa conversa, mas é só para explicar um pouquinho. Porém, eu coloquei até aí de vermelho que há ressalvas, né, com relação a essa justa e prévia indenização em dinheiro. Há ressalvas. E a gente vai conhecer um pouquinho aqui quais são essas ressalvas, tá bom? Bom, primeiro, para a gente falar dessas ressalvas, a gente tem que separar, tá? Os imóveis urbanos dos imóveis rurais. Eu tentei fazer aqui uma maneira de apresentar, mas não ficou muito boa, então eu vou apagar aqui e já vou fazer tudo de uma vez, assim, mais prático. Então, a gente tem que separar os imóveis urbanos dos imóveis rurais, tá? Então, vamos falar primeiro aqui da questão dos imóveis urbanos, né? Qual que são essas ressalvas? Então, o artigo 182, parágrafo 4º da Constituição, eu vou resumir o que diz aqui, tá? Então, diz o seguinte, o poder público municipal, através de uma área incluída no plano diretor da cidade, ela pode exigir que se aquele solo urbano não estiver edificado ou estiver subutilizado ou não utilizado, que o proprietário promova seu adequado aproveitamento. Então, existe um plano diretor da cidade, tá? Numa outra conversa eu falo mais de plano diretor, tem várias questões a serem ditas, mas vamos falar aqui de uma maneira mais macro, tá? Existe um plano diretor da cidade e tem um terreno ali que está totalmente fora do que diz o plano diretor da cidade. É um terreno que está subutilizado, não está utilizado, está parado, está baldio, tem lixo, está um horror. Aí você fala assim, mas é garantido o direito de propriedade. Não, mas a propriedade tem que atender a sua função social. Então, o poder público, ele vai exigir desse proprietário que ele edifique, que ele aproveite esse solo, esse terreno. E como é que o poder público faz, tá? Por uma questão de proporcionalidade, que é um dos princípios da administração pública, que a gente tem
também consagrado aí em lei, na lei do processo, né, administrativo. O que seria o princípio da proporcionalidade? A gente tem que dar sanções corretas, né? Tem que ter um peso e uma medida, digamos assim. Você não vai sair arrancando o terreno da pessoa, tá bom? Isso não seria proporcional. Você tem que avisá-la, dar algumas medidas prévias, e se nada resolver, aí sim você vai tirar o Estado vai e retira a propriedade dela, tá? Mas mesmo assim, não sem indenizar de alguma forma, né? Aí eu vou explicar aqui pra vocês também. Então é o seguinte: poxa, fulano tem um terreno no meio da cidade de São Paulo, tem nada no terreno, tá uma bagunça. Aí a prefeitura falava, amigo, ó, você precisa fazer alguma coisa nesse terreno. É o que tá aqui no inciso 1, tá? Então ele vai parcelar o terreno, vai dividir esse terreno e vai fazer alguma edificação obrigatória nesse terreno. Por exemplo, a gente vê alguns estacionamentos, às vezes, né, numas áreas assim que você fala, nossa, mas não tem nem carro aí parado no estacionamento. Estacionamento, às vezes, numa área que nem combina com o estacionamento, né? Enfim, tem uma guarita lá, um guarda e meia dúzia de carros. Por quê? Porque é uma maneira de deixar aquele terreno edificado, né, utilizado. Então, muitos proprietários acabam fazendo isso, por quê? Porque tem uma visão de negócio, sabe que aquele terreno no futuro vai lhe render um bom dinheiro, porque vai valorizar a área e ele não quer perder o terreno. Então, ele faz isso para o terreno não ser subutilizado, tá bom? Então, essa é uma opção que está. A primeira opção que a administração pública dá é essa, amigão, vamos aí, constrói alguma coisa nesse terreno, divide esse terreno, faz alguma coisa, mas do jeito que tá, não dá para ficar. Aí vamos supor que a pessoa não faz nada. Ah, não vou fazer nada, não vai acontecer nada. Bom, aí tem a segunda opção aqui. Na verdade, a segunda sanção, digamos assim, né? A segunda pena. O IPTU, ele vai subir cada vez mais no tempo. Então, cada vez mais a pessoa vai pagar IPTU por aquele terreno. Vai ficar um valor enorme. Não resolveu. Fulaninho deixou o terreno parado lá, não está cumprindo função social nenhuma, ninguém mora, ninguém usa, a cidade não faz nada com aquele terreno, ele também não. Aí a administração pública fala assim, ah, você quer saber então? Eu vou desapropriar você, eu vou te pagar, mas eu não vou te pagar com uma indenização prévia em dinheiro. Eu vou te pagar, comprar através de títulos da dívida pública, com prazo de resgate de até 10 anos, em parcelas anuais iguais e sucessivas. Por óbvio, assegurados o valor real da indenização e os juros legais, porque senão seria um enriquecimento ilícito por parte da administração pública. Então, a pessoa vai perder o imóvel, ela vai receber uma indenização? Vai, mas ela vai receber por títulos da dívida pública com resgate até 10 anos, tá? Então, aí é a medida mais drástica, é a última ratio, é aquilo que não tem mais jeito, a administração pública vai lá e toma mais medida, tá bom? Bom, isso com relação ao imóvel urbano, vocês entenderam? Então, esses ressalvados os casos previstos nessa Constituição, a gente fala aqui do imóvel urbano, no artigo 182, parágrafo 4º, os seus incisos, a pessoa não utilizou um terreno urbano, é solo urbano, não está edificado, é subutilizado ou não utilizado, primeiro ele vai ser chamado a construir ou a parcelar aquele terreno, depois o IPTU dele vai subir progressivamente, vai progressivamente ser majorado no tempo, e por último ele vai ser desapropriado, mas não vai receber dinheiro, mas ele vai receber títulos da dívida pública, tá bom? Legal. Agora vamos supor que é um imóvel rural, tá? O que acontece? Com relação ao imóvel rural, compete sempre à União, tá? E é desapropriar por interesse social para fins de reforma agrária o imóvel rural que não esteja cumprindo a sua função social. Aqui a diferença é que vai ser mediante prévia e justa indenização em títulos da dívida agrária, e o resgate vai ser no prazo de até 20 anos, tá bom? Bom, agora eu queria só fazer um comentário que eu não coloquei aqui no slide, mas até posso trazer numa outra aula, porque é um outro tema, tá? Vamos supor que, vamos falar de um imóvel rural, tá? A pessoa está plantando maconha, digamos assim, né? Uma planta ilícita. Ela não vai ter nem essa indenização prévia e em títulos, tá? Nesse caso. Aí o terreno vai ser tomado mesmo, enfim, mas aí é outra história. Então a gente está falando aqui
apenas de uma propriedade que não está cumprindo a sua função social, mas não tem nenhuma atividade ilícita nela, né? Não tem trabalho escravo, por exemplo, também, mas aí eu posso trazer num outro tema. Então, tá claro? Vamos resumir até aqui, bem rapidinho. É garantido o direito de propriedade, a propriedade atenderá a sua função social. Se você for desapropriado da sua propriedade, você vai receber uma justa e prévia indenização em dinheiro. Agora, se a sua propriedade não estiver sendo utilizada, não estiver cumprindo a sua função social, se ela for urbana, você vai ter 2 sanções antes da desapropriação com o pagamento de títulos da dívida pública com resgate até 10 anos. Se for rural, já vai partir para a desapropriação também mediante títulos, mas aí é da dívida agrária, e o resgate é no prazo de até 20 anos. Joia? Agora, para encerrar, para a gente colocar aqui um pouco de polêmica nessa aula, a gente tem o artigo 35 do decreto 3365 de 1941, tá? Rapidinho aqui um exemplo. Vamos supor que você viu aqui que tem todo um processo, que se você for desapropriado porque vai passar o metrô, você vai receber indenização, vai ter um processo de desapropriação, é tudo legal, tudo de acordo com a lei, como eu já comentei aqui com vocês, tá? Tem toda uma situação. Se você não concordar com o valor, você vai discutir na justiça. Se não for esse caso, se for porque o seu imóvel está subutilizado, você vai ter sanções antes da desapropriação, você vai ficar sabendo delas, você vai ser comunicado pelo poder público. Agora vamos supor que você terminou a faculdade e resolveu fazer um mestrado no exterior e tinha um terreninho aí num bairro, sei lá, na cidade de São Paulo, deixou o terreno e foi viajar e voltou depois de 3 anos. Quando você voltou, tinha um hospital público construído no seu terreno. Você fala assim, opa, o que é isso aqui? Aí você vai procurar o poder público. Aí o poder público vai falar, o seu imóvel estava subutilizado, ou na verdade não estava utilizado, a gente precisava construir um terreno, a gente construiu no seu terreno. Olha aí. Então, falando aqui de imóvel urbano, poderia isso ter acontecido? Não poderia, né, gente? Não poderia. Porque se a questão toda é porque o imóvel, o terreno no caso, não estava sendo utilizado, o que deveria ter acontecido? A opção 1 do inciso 1º, do 182... do inciso 2 e inciso 3. Para chegar no inciso 3 seria desapropriação, né? E aí, nesse caso, o que diz o artigo 35 do decreto 3365? Os bens expropriados, uma vez incorporados à fazenda pública, olha aqui, se já estava um hospital instalado ali no terreno, acabou, já está incorporado à fazenda pública, a gente entende aqui Estado. Não podem ser objeto de reivindicação, acabou, não vai ter reivindicação. Ainda que fundada em nulidade do processo de desapropriação. Gente, olha isso, né? Esse caso que eu dei o exemplo para vocês, da pessoa tendo viajar e voltou e ter um hospital, é totalmente nulo esse processo. Por quê? Porque a pessoa nem tinha tomado conhecimento. E sequer ela foi prevenida, né? Tendo um IPTU mais caro, ou ter sido obrigada a fazer uma construção. Então é totalmente nulo. Mas olha o que fala a lei. Ainda que fundada em nulidade do processo de desapropriação. Então ela não vai ter aquele terreno de volta. Acabou o jogo para ela. Aí o que ela vai fazer? Ela vai entrar com uma ação que, se julgada procedente, vai se resolver em perdas e danos. Aí ela vai receber um valor indenizatório por aquele terreno e nada mais. Digamos que ela não queria ter vendido, que ela estava esperando para vender aquele terreno, porque ela estava esperando uma valorização do imóvel, por exemplo. Acabou, tá? Esse artigo aqui, ele é bem polêmico, tá? Ele é até bem contraditório à previsão constitucional, né? E inclusive do artigo 5º do inciso 54, que ele diz que ninguém será privado da liberdade de seus bens sem o devido processo legal. No caso, essa pessoa que foi fazer o mestrado, ela teve o devido processo legal? Ela participou de um processo de desapropriação? Não, ela foi surpreendida, o terreno dela foi tomado, tá? Então, esse artigo 35 aqui é bem complicado, mas ele existe, ele é válido. Então, se você for fazer uma prova, por exemplo, e for uma questão acerca desse tema, você não pode esquecer desse artigo 35 aqui, desse decreto de 3365, que é interessante. Tá bom? Gente, é esse que eu trouxe para vocês, espero que vocês tenham gostado. Tem o meu e-mail aí, vocês estão vendo na tela, né? O katiamenecate@hotmail.com. Mandem para mim sugestões de temas.
principalmente a respeito de direito administrativo, que é a minha paixão, é que eu me sinto mais à vontade para falar com vocês, tá bom? Beijo, obrigada, tchau, tchau!